A gente já viu sobre os ácidos, as bases e os sais. E hoje a gente finaliza esse conteúdo do capítulo 6 falando sobre os óxidos, tá? Esse conteúdo ele está aí no capítulo 6, da página 83 a 90. Então, inicialmente, o que seriam os óxidos? Os óxidos, eles são substâncias que possuem um oxigênio ligado a outro elemento químico. Então, ele vai seguir o óxido essa representação. Nós vamos ter um elemento, que pode ser nitrogênio, pode ser hidrogênio, e ele vai ser ligado a uma substância que será o oxigênio. Então, para a gente identificar aí se é um óxido, a gente vai ver se o oxigênio, se tem um elemento ligado ao oxigênio. Então, sempre que tiver aí um elemento ligado ao oxigênio, nós classificamos aí essa substância como óxido, tá? Os óxidos, eles estão presentes no nosso cotidiano em diversas ocasiões. Uma das mais conhecidas é a composição da água, que é o H2O. A água, ela é um óxido, que seria a ligação de dois elementos de hidrogênio com um oxigênio. Nós também temos o gelo seco, que é o dióxido de carbono, temos o monóxido de carbono, que é aquele gás que polui a atmosfera. Temos também a água oxigenada, temos o óxido sílico, que é aquele óxido presente aí na areia. Nós temos também o óxido de cálcio, que é aquele óxido usado aí na caiação. Então, nós temos diversos exemplos de óxido no nosso cotidiano, tá? Acredito que muitos de vocês já viram algum deles. E sobre a nomenclatura dos óxidos, ela vai seguir a seguinte ordem, tá? Nós vamos ter 3 classificações de acordo com a nomenclatura, tá? Então, a primeira delas vai ser quando o elemento ele for um ametal. Na tabela periódica, vocês podem perceber que ela é colorida de diversas cores, em que essas cores vão apresentar onde estão localizados os ametais, os metais, metais em transições e gases nobres. Então, essas classificações da tabela periódica, a gente vai encontrar aí onde são localizados os ametais e quais são os ametais. Então, quando o elemento que estiver ligado ao oxigênio, ele for classificado um ametal, segue essa nomenclatura que eu vou explicar para vocês. Então, quando a gente tiver um elemento que for classificado a metal e esse ametal está ligado ao oxigênio, nós vamos realizar a nomenclatura da seguinte forma. Nós vamos iniciar a nomenclatura colocando o prefixo de acordo com a quantidade de oxigênio presente na molécula. Então, se apresentar somente um oxigênio, a gente coloca o prefixozinho mono. Se apresentar 2 oxigênios, a gente coloca o prefixozinho di. Se apresentar 3 oxigênios, a gente coloca o prefixo tri, certo? Bem simples de entender, né? Até aí. Depois desse passo, a gente vai, junto com o prefixo, acrescentar o nomezinho óxido. Depois disso, a gente coloca, por exemplo, monóxido de, certo? Então, o nome e o prefixo fica junto ao nomezinho óxido. Depois que a gente acrescenta o óxido de, a gente vai colocar um prefixo de acordo com a quantidade do elemento, tá? Então, a gente pode acrescentar. Se esse elemento apresentar 2 quantidades, a gente coloca o nomezinho di. Se apresentar 3, a gente coloca o nomezinho tri, tá? E se não apresentar nenhuma quantidade, somente uma, se apresentar somente uma quantidade, a gente só coloca o nome do elemento. Por exemplo, aqui a gente tem o CO, ou seja, é só um carbono e um oxigênio. Então, como é que a gente faz a nomenclatura aqui desse elemento? A gente primeiro vai olhar para o oxigênio, tá? Então, como ele apresenta uma única unidade, a gente coloca o nomezinho mono, tá? Mono, seguido do nome óxido de. A gente vai agora colocar óxido de e o nome do elemento, tá? Por quê? Porque só tem um carbono, então não há necessidade de colocar o prefixo di ou tri. Ou seja, o nome desse elemento fica monóxido de carbono, certo? Segundo exemplo, a gente tem aqui o CO2, então a gente já vê aí que tem 2 oxigênios presentes nessa molécula. Então, para colocar o nomezinho, como tem 2, a gente vai colocar o prefixozinho di, que di representa 2. Então, a gente coloca o nome di, seguido do óxido, di, e o nome do elemento, porque só possui 1. Quando possuir mais de
de um elemento e mais de um oxigênio, a gente vai seguir a seguinte nomenclatura. No caso aqui do N2O3, a gente vai ter 3 oxigênio. Então, lembra que 3 aqui vai ser representado pelo tri. Então, a gente coloca o prefixo trióxido, ou seja, dizendo que tem 3 óxidos. Então, vai ser trióxido de. Vai colocar o prefixozinho no elemento, tá? Porque nessa molécula a gente tem 2 nitrogênios. Então, coloco o prefixozinho de e o seguido do nome do elemento. Como aqui é o N, que seria o nitrogênio, a gente vai colocar o prefixo de nitrogênio. Sendo assim, o nome desse óxido fica trióxido de dinitrogênio. A segunda nomenclatura é quando o elemento ele for classificado um metal. A gente viu aqui a nomenclatura quando esse elemento for um ametal. Agora a gente vê quando esse elemento ele for um metal. Então, quando esse elemento for um metal e ele estiver ligado a um oxigênio, a gente vai seguir a nomenclatura da seguinte forma. A gente só vai colocar o nomezinho óxido de e o nome do metal. É bem simples. Se tiver 2, 3 quantidades, não precisa alterar o nome. Não precisa colocar de, mono ou tri, tá? A gente só vai colocar o nome óxido de e o nome do metal. Por exemplo, aqui a gente tem o cálcio. Então, fica o nome óxido de cálcio. Aqui a gente tem o magnésio, então coloca o nome óxido de magnésio. Então, para você realizar essa nomenclatura, é muito importante que você esteja aí olhando a tabela periódica para ver se esses elementos que são ligados ao oxigênio, eles são metais ou ametais, tá? E por fim, para a gente finalizar a nomenclatura, essa nomenclatura aqui, ela vai seguir quando o elemento ele tiver uma carga variável. Então, o elemento que tiver essa carga variável, a gente vai colocar o nome óxido, mais o nome do elemento, e de acordo com sua carga, se ela for maior ou for menor, a gente, depois do nome do elemento, acrescenta um sufixozinho com o nome ico ou com o nome oso, tá? Se for maior, a gente coloca o sufixozinho ico. E se for menor, a gente coloca o sufixozinho oso. Aqui a gente tem um exemplo do óxido auroso, que é quando a carga ela for menor, e tem aqui o óxido aurico, que é quando a carga for menor. Bom, pessoal, peço que façam a atividade de química no livro, nas páginas 92, 93 e 94 e 95, tá? E por hoje é só.